Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao comentário desta obra, O Livro dos Espíritos, e estaremos comentando as perguntas de número 274 até a pergunta de 329. O título desse vídeo nos convida a refletir sobre as relações além do túmulo, as relações após o desencarne. Como que são as relações entre os espíritos? Existe uma escala entre eles de superioridade? Como que funciona essa ideia, por exemplo, quando nós fazemos um funeral? Enfim, esses serão os assuntos aqui que nós estaremos discutindo ao longo desse vídeo. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e dessas respostas, para que então depois juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que o bem sempre vence, vamos dar continuidade aos nossos estudos? Bom, iniciando então os nossos comentários, uma questão muito interessante sobre a relação além do túmulo. O que os espíritos superiores nos explicam é que do outro lado, de uma forma muito semelhante ao que há na Terra, da ideia da escala das classes sociais, também existe do outro lado. E lá é irresistível, não há como não dividi-los dessa forma, que é baseado no quê? Na autoridade moral. Existem espíritos de uma escalada muito alta e espíritos da inferioridade. E um ponto muito importante, nós temos uma ideia de observar essa escalada, de observarmos essa diferença de autoridade como sendo algo que às vezes o lá de cima humilha os de baixo e vice-versa. Só que eles explicam que essa distinção é feita na moral, ou seja, aqueles que estão acima, na verdade, são aqueles que conquistaram uma moral mais sublime. E quando a gente fala de moral, vamos lembrar, moral é a conduta. Então a conduta desses seres é uma conduta mais sublime. Você concorda que quando a gente pensa em uma conduta mais sublime, a gente não pensa em competitividade, a gente não pensa em humilhação, a gente não pensa em desprezo. Pelo contrário, nós pensamos em altruísmo, em amor, em gentileza. Então, quanto mais elevado for esse espírito, imagine essas características, esses valores, essa virtude em sua máxima aplicação. E lá eles comentam que eles sabem diferenciar uns aos outros. Que enquanto aqui talvez pode ter aquela máscara que a gente fica meio assim, nossa, fulano é tão bonzinho, mas a gente talvez não conheça o coração, a essência daquela pessoa. A essência é o que volta para o mundo espiritual. Nós já discutimos isso. Lá não tem como. Não existem máscaras. As máscaras são materiais. Com a morte, elas caem. E aquilo que nós realmente somos, a nossa essência, a nossa identidade, ela fica totalmente revelada. Então, por isso, é uma questão muito interessante de nós refletirmos. Qual é a nossa identidade? O que nós, quando tiramos todas as nossas máscaras, o que nós somos? Aonde a nossa consciência tende a ir? E nós precisamos ter a consciência disso, porque isso é o que nos é próprio, é a nossa identidade. Só que nós devemos lembrar, nós estamos dessa forma, nós podemos mudar, nós podemos melhorar, nós podemos evoluir. E olha que interessante, olha a pergunta de 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Ou seja, uma pessoa que foi presidente aqui, que foi rei aqui, tem supremacia do outro lado? Resposta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Aí vem uma subpergunta: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são diferentes em ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? Qual é essa ideia? Ah, então quer dizer que se eu estou numa posição alta aqui na terra, eu estou lascado, na linguagem popular. Me perdoem. Estou então lascado. Na verdade, não é isso. O que ele nos convida a refletir é que as posições sociais da Terra não estão ligadas com as posições morais, entendem? Uma coisa é uma classe social, é algo material, e outra é algo moral, essência, virtudes, valores, que independentemente da posição onde você esteja, você pode ser uma pessoa com moral ou não. Você pode estar num cargo de presidência e ser um exemplo de moral, mas você pode ser um subalterno e ser uma pessoa de extrema moral, entendem? O espírito, né, a alma muito bem depurada. O que ele nos convida a refletir, e principalmente quando ele fala sobre essa questão, né, de que os pequenos serão elevados
e os grandes serão rebaixados é daquela ideia de eu sou muito grande. Lembra da ideia do orgulho, do egoísmo? Essa é a questão. Falar que somos pequenos é reconhecermos que nós, diante de todo, somos mais uma peça e não a peça que se sobressai. Em outras palavras, refletirmos um pouco sobre a fraternidade, sobre a união universal ali. E aí, os espíritos superiores nos ensinam algumas informações bem interessantes. Olha que legal. Os espíritos, então, sabem se diferenciar, tal como os seres humanos também sabem fazer isso. Nós sabemos bater o olho e falar, aquela de tal classe. A gente não faz isso. Eles explicam que o que acontece aqui é um preparativo. Lembra que a gente comentou isso em vídeos anteriores? De que o que acontece aqui é um reflexo imperfeito do que acontece no mundo espiritual. Aí eles continuam. Os bons espíritos podem ir a todos os lugares, os maus não. Bons têm como missão ajudar os maus. Aí você pode virar e falar assim, mas o bom então ele pode andar em todo lugar e o mal não pode, isso não seria um pouco injusto? Na verdade, é justamente sendo justo que não é possível que o mal ande em qualquer lugar. Como assim? Imagine o bom que trabalhou, que tem um mérito, eles precisam de planetas onde somente eles vão, para que o mal não chegue até lá. Entendem isso? Mas eles sendo bons e se preocupando com os demais, eles frequentemente saem e vão para os mundos inferiores ajudarem. Olha que interessante isso, né? As comunicações são feitas, né, pelo fluido cósmico universal e eles se veem, se compreendem. E a palavra que nós entendemos aqui é algo material. Lá a comunicação é feita pelo pensamento, pela energia, né? E a simpatia que um espírito tem com o outro é através da semelhança. Semelhança de valores, semelhança de virtudes, ou seja, os espíritos se afinizam mediante o seu grau de evolução. Pessoal, é a mesma coisa que acontece aqui na Terra. Nós nos afinizamos com pessoas que têm ideias próximas da gente, que têm crenças parecidas com a gente, entendem? É muito importante nós diferenciarmos essa ideia de simpatização, de afinidade e de respeito. Você pode ter um pensamento totalmente diferente do meu, e isso vai fazer com que talvez nós não tenhamos muita afinidade, muita sintonia, mas isso não exclui o nosso respeito mútuo um pelo outro, entendem? E olha que interessante a pergunta de 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? A gente tem uma ideia de virar e falar assim, sim, porque é o sentimento, é uma emoção. Então, ao desencarnar, permanece isso, porque isso estava na alma. Olha o que a resposta dos espíritos superiores nos convida a refletir. Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Aí é o que ele coloca. Olha a nota de comentário do Allan Kardec. Sucede como entre dois colegas, que chegando à idade de ponderação reconhecem a puerilidade de dissensões infantis e deixam de mal querer. Sabe aqueles dois amiguinhos que brigam talvez por conta de um brinquedo? E aí briga, e eu não quero mais ser seu amigo e tudo mais. E aí ficam tempos. Aí vão crescendo, crescendo, e falam, gente, mas a gente brigou por conta de um brinquedo? Entende? A mesma coisa vai acontecer no mundo espiritual. Nossa, nós brigamos por uma casa. Nossa, a gente brigou por dinheiro. Aqui nem dinheiro tem. Entendem isso? Então eles nos comentam que não necessariamente. Agora, aquela inimizade criada pelo fato do outro existir, aquela inimizade criada pelos valores do outro, essa daí sim. Mas aqui ele fala justamente da inimizade causada por algo que vai ser perdido, né? Olha a pergunta de 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja, o que ele nos convida aqui a refletir?
Relações baseadas no carnal, no material, naquilo que é perecível, se esgotam. Agora, laços efetivos, profundos, raciocinados, conversados, dialogados, de sentimentos, isso permanece, porque foi conectado pelo espírito e não pelo corpo. Então, como o corpo apodrece, o espírito não. Então, tudo aquilo que provém do espírito é eterno. E é muito comum em algumas tradições, em algumas religiões, ou em até crenças populares, falar-se muito de alma gêmea ou de metade da alma, a minha outra metade. Que nós temos uma outra metade a procurar ao longo do universo, ao longo da Terra. Olha o que os espíritos superiores nos explicam sobre essa ideia. Olha a pergunta de 298 em sequência. Ó. As almas que devem unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual fatalmente um dia se unirá? Foi a pergunta de Allan Kardec. Olha a resposta. Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Lembra da ideia da fraternidade? Da união de todos? Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta da completa felicidade. Isso aqui é muito verdade, né? Quando brigamos uns com os outros, a separação. Quando nos alegramos, quando nos simpatizamos, quando buscamos ali trabalhar com as diferenças e tirar ali a divergência e promover a convergência, ocorre a união, né? Olha a pergunta de 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A outra metade, né? Aí ele fala, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E os espíritos superiores nos explicam que cada ser é um ser completo, com todas as potencialidades de desenvolvimento. Ah, então quer dizer que eu consigo desenvolver sozinho. Não é isso. Você tem tudo o que você precisa dentro de você. Mas para utilizar muitas das coisas que nós temos, nós vamos precisar do outro. Olha que interessante isso. Somos individuais, mas necessitamos da cooperação. Pergunta 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Olha que interessante isso. Ou seja, todos nós estamos conectados de alguma forma. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleve, né, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, a tendência é que a fraternidade seja cada vez maior, né? E aí ele continua fazendo uma outra pergunta, Allan Kardec. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Ou seja, a simpatia que existe entre eu e você, por exemplo, temos uma simpatia. Ela é porque o que eu tenho você não tem e vice-versa, a gente se completa, ou na verdade é resultado de uma identidade. Eu tenho algo, você também tem, a gente olha, analisa e fala, é semelhante, simpatizamos. Olha a resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concórdia de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Olha que resposta interessante. Em outras palavras, a simpatia, a concórdia vem do fato de você também ter aquilo que eu tenho. Muitas das vezes nós viramos e falamos assim: devemos buscar aquilo que nos falta. Na verdade, nós temos que encontrar em alguém, encontrar na natureza, nos objetos, enfim, algo que também há aqui dentro de nós que precisa ser desenvolvido. Em outras palavras, essa ideia de falarmos que as pessoas são metade da laranja uma da outra não faz sentido, porque nós estaríamos então retirando a individualidade delas, falando que elas seriam seres incompletos. E na verdade, esses vazios são o quê? São pontos que o nosso ser tem de necessidade de desenvolvimento. E por isso nós precisamos do outro, que também tem aquele ponto e que juntos desenvolvemos. Olha que interessante isso. Vale de novo a resposta. Ó, a simpatia que atrai o espírito para o outro
resulta da perfeita concórdia de seus pendores distintos, ou seja, da semelhança, né? Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então cabe aí bastante reflexão. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós pegamos algumas frases na internet, em livros, em que fala dessa ideia de completar o outro. Parece que vem uma ideia de que nós nascemos com várias peças faltando e ficamos aí então procurando ao longo do mundo. Isso não faria muito sentido. Onde estaria justiça e amor? Então, cabe muito uma ideia de construção da ideia da cooperação, em desenvolvermos no outro aquilo que é em nós. E essa troca incessante faz com que ambos se desenvolvam. Interessante, não? E é válido, então, nós entendermos que à medida que nós formos, então, evoluindo, a tendência é que todos nós possamos nos unir. Ou seja, a fraternidade universal, do bem universal. Se à medida que todos nós somos fadados, né, estamos destinados à perfeição, estamos destinados à evolução, chegará um momento em que todas as criaturas estarão unidas. E entendam, unidas da unidade é da ideia de conexão uns com os outros, mas jamais a perda da individualidade, entende? Do seu mérito, do seu esforço, do seu caráter, daquilo que Deus, na sua sabedoria, criou para você. Olha que interessante a pergunta de 303, o item A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Pode acontecer, por exemplo, de eu tenho uma simpatização com alguém e chegar um momento de a gente não ter mais? Olha a resposta. Certamente, se um deles for preguiçoso. Eita, como assim? Estamos simpatizando agora. Pode acontecer de nós não nos simpatizarmos mais? Pode. Se um deles não quiser evoluir e o outro evoluir. Lembra que a gente comentou? À medida que um evolui, ele passa a não simpatizar mais com aquela vibração ali embaixo. Quantas vezes isso não acontece, que a gente fala dos ciclos de amizade, sendo que uma amizade verdadeira, ela é eterna. Como assim? Muito comum virarmos e falarmos assim, fulano mudou de fase, já não é mais amigo. Cuidado com isso. Será que fulano evoluiu e nós não conseguimos acompanhar fulano e ele justamente evoluindo não consegue mais simpatizar conosco? Ou vice-versa. Entendem isso? Um amigo de verdade é aquele amigo que permanece ali e ambos vão unidos, vão evoluindo juntos. Isso é uma raridade de uma preciosidade que nós devemos dar graças a Deus. Então, cabe a nós uma atenção e uma reflexão sobre isso daí. Que muitas das vezes, né, essas simpatizações elas são rompidas por justamente mudarmos as sintonias. E cabe também uma ideia de que, João Vitor, isso é uma coisa ruim? Não. Às vezes, nós queremos tanto manter laços que não nos ajudam mais a evoluir. E por amor e caridade, nós devemos saber reconhecer quando que é esse momento e quando que é necessário o rompimento. Como assim? Quer ver um exemplo? Você é uma pessoa que agora a sua alma tem pedido para se dedicar mais aos estudos, se dedicar mais à família. E você tem estado com algumas sintonias que fazem justamente o contrário. Não, dá para quê? Não, já está tudo lascado mesmo. Ah, não, família, não, a família só sai para dar dor de cabeça. Só que a sua alma não concorda mais com isso. Você foi despertando e analisando, falando, não, peraí, a minha família é meu bálsamo. O estudo, ele faz com que eu viva melhor. Peraí, isso aqui não está fazendo mais sentido. E é natural que você vá se distanciando. Por quê? É aquela ideia. A resposta foi sensacional. Quando um dos dois é preguiçoso, certamente pode acontecer de não se simpatizarem mais. Ou seja, o seu amiguinho, que talvez está ali, né? Fala, não, não. Pode acontecer. Só que aí, vamos fazer uma autoanálise e uma autocrítica. Será que nós não estamos sendo esse amiguinho? Que às vezes nós falamos, nossa, fulano sumiu, né? Nossa, fulano deu uma desaparecida da minha vida. Cabe uma reflexão. Será que nós não estamos sendo preguiçosos da vez e os outros evoluindo e a gente, vamos aproveitar. Aproveitar o quê? Porque se a gente for parar para pensar, aproveitar realmente a vida é se tornar um ser humano melhor. E aí ficar parado não seria um proveito. Então cabe essa reflexão também. Então os espíritos superiores nos explicam a questão do seguinte: como que funciona a recordação da existência corpórea, né, das vidas corpóreas? A gente recupera tudo, a gente lembra de tudo, e eles falam que a gente lembra daquilo que nos define. Ou seja, isso também acontece no nosso dia a dia. Pare e pense. Se eu virar para você e falar assim, o que você estava vestindo semana passada
nessa mesma hora, você provavelmente não vai saber me responder. A cor da cueca ou da calcinha que você usava, você também não vai saber me responder. O que eu quero dizer com isso? Isso não te define. Agora, suponhamos que eu vire para você e fale assim, me fale uma situação da sua vida muito traumática. Você lembra. Por quê? Isso te define hoje. Isso de alguma forma te influencia. Seja nas suas crenças, seja na sua fala, seja na sua postura. Isso influencia. Entendem? Então, o que os espíritos superiores nos explicam é: quando nós desencarnamos, nós vamos relembrar de tudo da vida, daquilo que é necessário, daquilo que me define, daquilo que realmente faz com que eu seja daquela forma. Então a gente vai lembrar das situações e a gente vai entender por que somos daquela forma, por que não somos. Entendem? Então, necessário. Na nossa própria vida acontece isso. Nós não lembramos, talvez, de nossa infância, mas existem alguns momentos da nossa infância que lembram, que nós lembramos e que impactam diretamente na nossa vida. E é muito interessante. Eu convido vocês a fazer essa reflexão. Esses dias eu estava justamente fazendo isso. O que que eu lembro? Porque as lembranças, aquilo que nós temos realmente a memória, é porque teve uma carga emocional ali. E é interessante nós nos perguntarmos, por que que eu lembro disso? O que que nessa memória para mim é tão valiosa? O que que ela me mostra que faz com que eu lembre dela? É de tirarmos do inconsciente e trazermos para o consciente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você faz esse autoconhecimento, se mergulha para dentro de si, começa a se questionar sobre as suas memórias, cara, você aprende muito consigo mesmo, porque aí você revela traços da sua própria identidade, daquilo que para você é importante, daquilo que para você é necessário. Entendam, existem memórias que são ruins e a gente tem uma tendência de evitá-las e não querer trabalhar com elas. Mas eu convido, por mais difícil que seja, lembre delas e pense por que eu marco elas. O que elas estão tentando me ensinar? Que carga elas possuem aqui? O que eu posso extraí-la delas? Porque convenhamos, quando a gente não faz isso, essas memórias elas acabam levando um peso e elas ficam guardadas dentro de um. Imaginemos um viajante, é como se ela fosse da mochila sacos de pedra e que está dificultando, pesa, faz com que talvez eu seja agressivo, faz com que eu seja talvez mentiroso, enfim, elas fazem algo comigo, mas elas estão ali pesando a minha caminhada e eu não, é difícil. Entendem isso? Por isso a ideia da terapia. Por isso a ideia de conhecer a si mesmo, de analisar a si mesmo. Nós estamos vivendo e esquecendo de tirar as principais informações. E isso cabe muito com essa ideia. Então, os espíritos superiores nos explicam. Lembramos daquilo que nos define no estado errante. Não é uma espécie de recordação absoluta em que, nossa, meu Deus, vou lembrar de tudo. Não funciona assim. Até porque eles explicam que quando nós desencarnamos, existe um estado de perturbação. Lembra que nós estudamos isso nos estudos anteriores? Né? E que essa perturbação ela é relativa dependendo do grau de materialização de cada espírito, de quão apegado ele está. O espírito que é muito espiritualizado, e ele é menos matéria e muito mais espiritual, o desencarne ele volta para aquilo que ele está então sintonizado. É mais tranquilo. Então convém essa análise, né? E aí vem aquela questão, tudo bem. Então morreu, desencarnou, foi para o outro lado. O que dizer sobre os funerais? O que dizer sobre o dia de finados? Né? Porque assim, a vida continua, mas e aí eu vou cultuar, eu vou fazer um velório, eu vou ficar. O que que é a ideia? O que que os espíritos superiores nos colocam sobre isso? Eles falam: o dia de finados, realmente, eles vêm para cá e nos visitam. Mas por quê? Porque no dia de finados forçam a gente a pensar, a sintonizar com eles. Mas eles explicam que em qualquer momento, quando você pensa em uma pessoa querida, você sintoniza com ela por pensamento e ela vem. Por que em dia de finados, talvez, né, é muito comum falarmos, nossa, abram-se as portas dos céus? Porque está todo mundo de diferentes crenças mentalizando as pessoas que já foram. E é natural que elas venham pela atração do pensamento. Mas a doutrina espírita nos explica que não fixe somente ao dia. Qualquer momento em que você, através da recordação, através da memória, do pensamento, pensar, ela então será chamada. E aí eles falam, a visita é a representação exterior de um fato íntimo, não importa o lugar. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ir lá no cemitério e cultivar, né, cultuar, melhor dizendo, aquele túmulo. A visita, na verdade, o ato de você ir ao cemitério
está querendo colocar o que o seu coração, o seu íntimo está pedindo desse contato. Ir ou não ir não é o ponto principal. O ponto principal é de onde está o seu pensamento, qual a sua intenção e aonde você está vibrando. Em outras palavras, o que a doutrina espírita nos explica é: eu vou no cemitério, levo flores, fico lá. Mas eles explicam que os espíritos, eles não ficam lá. Ir lá tem problema? Também não tem. O que importa é a sua intenção, o seu sentimento, a sua oração. E aí eles continuam, né? Mais vale ao espírito a lembrança que guardem dele do que uma homenagem. Ou seja, é muito comum, às vezes, fazer uma homenagem para uma pessoa, faz uma homenagem, o espírito pode até ver essa homenagem, fica feliz e tudo, e aí acabou e ninguém nunca mais faz homenagem nenhuma, e foi aquilo, e tchau, obrigado. Agora, os impactos que ele causou na vida dessas pessoas, e essas pessoas corriqueiramente ficam lembrando dele, ficam lembrando, nossa, fulano era tão bom, nossa, eu vi isso aqui, lembrei de fulano. Eles explicam que para o espírito é muito mais valioso as lembranças, as marcas que deixou no coração, porque ele então se sente alegre do outro lado. Olha que interessante isso. Mais vale ao espírito a lembrança que guardem dele do que uma homenagem. É nesse momento que nós devemos então pensar que tipo de lembranças temos causado nos outros, que tipo de marcas, né, temos deixado nos corações das pessoas. Então, cabe uma reflexão, né, muito interessante. E para finalizar, nós gostaríamos de ler aqui com vocês na íntegra a pergunta de 329. Olha que interessante. A pergunta de 329 diz o seguinte: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição de que há uma vida futura? Ou seja, desde morreu, funeral. Vamos, né? Essa cerimônia. Isso daí seria um fruto da intuição de que o homem guarda dentro de si, de que a vida continua? Olha a resposta. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão teria então esse respeito. Ou seja, por que dessa ideia de não vamos cuidar do corpo, vamos fazer uma cerimônia, vamos fazer as nossas orações? Por quê? Há algo intuitivo dentro de nós. A nossa alma nos grita: ei, ei, somos eternos. Isso daí é uma passagem. Aprenda, extraia, me alimente, me desenvolva. Entendem? É nesse momento, o que que nós, né, se nós formos pensarmos em um resumo de tudo que nós já estudamos até agora com essa obra, talvez seria o ponto de pensarmos o seguinte: aqui é um ensaio para a vida real. Que, igual nós vimos em vídeos anteriores, o que acontece aqui é o reflexo do que ocorre no mundo espiritual. Se você fica curioso de como ocorre a vida espiritual, se você tem dúvidas sobre algo, analise a vida, pois a vida é pedagógica e ela tem algo a nos ensinar. Bom, espero que esse vídeo tenha te contribuído de alguma forma, tenha feito você pensar em algumas outras coisas, feitas reflexões, enfim, que juntos possamos então caminhar para cada vez mais sermos pessoas melhores. Um beijo no seu coração e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!